explanadinho para se entender melhor, tá bom? Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem. Louvor e honra e glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram, amém. E os 24, de novo, ó, os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Olha que coisa tremenda. Isso deve levar a gente a dedicar ao Cordeiro tudo o que somos e tudo o que temos. É assim que funciona a nossa vida com Cristo. Tudo o que somos e tudo o que temos. A Ele seja o poder, é entregar a Ele tudo que está em nossas mãos. Todo o poder, a ingerência que temos. A Ele seja a riqueza, os nossos bens, a riqueza dos empresários cristãos, a riqueza dos homens de negócio, a riqueza dos empregados. A Ele seja a sabedoria, a nossa inteligência, cultura, talento, diplomas, habilidade profissional. A Ele seja a força da juventude até a velhice ao Cordeiro. A Ele seja a honra, a dignidade, o melhor de tudo, as primícias do nosso tempo, da nossa vida, devem ser oferecidas a Ele. A Ele seja a glória, só Ele merece ser exaltado. A Ele seja o louvor, o culto precisa ser prestado só a Ele. E impressionantemente, é isso que nós vemos no céu. Não é impressionante isso? Está Deus lá com Ele, mas para quem está sendo prestado o culto? Olha só que nós acabamos de ler. Está o Pai e Ele, mas para quem foi sendo prestado o culto? Para quem estão se prostrando, não que automaticamente não se prostra o Pai, não é isso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, Apocalipse, está dirigindo-se aí a uma única pessoa. A uma única pessoa. É só questão da gente ler com calma, ler devagar. Porque nós não podemos, irmãos, uma coisa que eu nunca aceitei na minha vida, isso no começo sim, tudo bem. Eu falava o que os outros falavam, eu não tinha Bíblia, então não tinha como ler, eu não tinha ninguém para me ensinar, então o que os outros falavam eu repetia até que eu comecei a conhecer pregadores mais sábios, comecei a ouvi-los, aí comecei a pegar estudos, estudo de pessoas que não falavam de igreja nenhuma, falavam só de Jesus Cristo, porque quando o estudo falava de alguma igreja eu deixava de lado. Falei, isso não me interessa a igreja de ninguém. Me interessa é o Senhor Jesus, é isso que me interessa. Igreja sempre será igreja, não tem jeito, estamos na igreja, sempre levaremos problema para o pastor, tá ele aí, ó, né? Sempre problema, sempre probleminha, de um de outro lado, sempre alguma coisa, porque somos seres humanos, né? Mas me interessa assim isso. Se no céu, olha que interessante, que poderoso, se no céu, onde está Deus e o Senhor, um bando de anjos, milhões de milhares de anjos, tem lá coisas maravilhosas. O culto é prestado para Jesus, por que aqui na terra não? Por que que a gente não consegue fazer um culto para o Senhor? Por que que a gente não consegue? Né? Eu passei por umas igrejas, irmãos, que a Silvia me conhece, eu fico, me arrepio todinho quando vejo pessoas quererem se exaltar num púlpito de uma igreja, dessa turma que diz que é, como fala, levita. Que levita? Que levita? Até Israel, ainda agora que eles vão começar a dizer, mas nem Israel tem mais. Que ele não sabe nem o que levita faz. Levita nunca foi cantor, aliás, nunca ficou só cantando. Os levitas tinham que limpar banheiro, deixar o templo prontinho, limpo, tudo em ordem. Passavam 24 horas orando, era 24 horas cantando, tinham turnos para isso.
Então, e quando tinha aquele turno que cantava, saía aquele pessoal, não cessava. Era 24 horas de oração, 24 horas de louvor, pessoas limpando o templo, pessoas cuidando. Isso eram os levitas. Agora uma pessoa pega o microfone e canta uma musiquinha que muitas vezes nem glorifica o nome do Senhor, aí diz que é levita. Aí a gente aceita. Ó, o levita, ó. Como assim? Quem disse que cantor é levita? Quem disse? Então são essas coisas. A coisa está apertando tanto no mundo, irmão. Tanto, tanto, tanto. Eu falei, não me lembro quando eu falei, se foi sexta, acho que foi, que o médico foi mandado embora, entrou na justiça para recuperar o seu emprego e não conseguiu só porque não chamou um dito cujo pelo nome que ele queria. Um cidadão no interior, uma empresa está mandando embora se não levantarem a bandeira do LGBT. É como eu falo, não fique esperando o chipzinho não, que a coisa já começou. As mentes, as ações já estão sendo atacadas. Isso virou uma guerra dessa gente que querem forçar o mal, forçar o pecado, forçar ideologias. O que nós não podemos ter é preconceito, isso jamais. Nós devemos, aí é que está. Claro, eu não sei se todos os crentes, eu respeito, sei que vocês também, vocês que eu conheço, respeito, mas eu conheço crente que não respeita não. Sabe, nós temos que respeitar, quer ser assim que seja, problema seu, não é problema meu. Sabe, que seja. Assim como nós não temos o poder de forçar ninguém a aceitar a Cristo, eles também não têm poder para querer forçar a gente não. Oxe, então o que nós estamos vendo no mundo? A justiça para um lado só, um mundo caminhando para o caos. Mas não se preocupe, a história está na mão de Deus. A gente está aprendendo em Apocalipse. A igreja sairá o quê? Vitoriosa. Deus vai humilhar os inimigos. Aqueles que mataram Isaías serrando ele ao meio. Aqueles que jogaram Jeremias no poço. Aquele que bateu em Micaias, aquele lá, já o problema dele foi resolvido já lá no mesmo dia, lá que Micaias disse para ele que você vai se esconder de câmera em câmera, tu vai ver o Espírito de Deus como tu se esconder de câmera em câmera. Sabe que foi lá na história de Acabe, lá que ele não gostava de ouvir Micaías, porque ele dizia que Micaías só profetiza mal contra mim. Aí ele procurou profetia, que só profetiza bem, só vai atrás, vai lá, até que caiu na morte. Então, é isso. Nós temos que entender que por mais que eles sofreram, foram jogados em postos, foram presos, foram isso, foram aquilo, Deus é o Senhor da história e sustentou a cada um. Na dor, na angústia, no desespero. Todos eles se desesperaram. Gente, me mostra alguém pior do que Jó na Bíblia. Que poderia ter largado Deus assim virado as costas. Eu fui no velório, eu entendo a dor das pessoas. O que eu não entendo é um cristão habil bocão. Por que você fez isso comigo? Deus, gente, a morte está aí. A morte está aí. Ela não quer saber se é branco, se é negro, se é loiro, se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre. As doenças, pandemia está aí. Não quer saber se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é criança, se está no ventre, se está fora. Está aí. O pecado fez essa bagunça na nossa vida. Está aí. Pode inventar a história que for. Oh, a doença é do diabo. Ah, tá, bonitinho. Quando a Bíblia fala que Deus coloca. E quando o próprio Deus colocou inimigo nas costas de Israel? Hã? Gente, a gente tem que parar com essa visãozinha medíocre nossa. A gente precisa expandir mais a nossa mente, abrir mais a nossa mente com relação à palavra do Todo-Poderoso, do Deus que nós servimos.
né? E entender que o pecado é isso. É isso, é caos. É caos mental, é caos nas ações, né? É caos. Eu estava falando para a Silvia hoje, nossa, eu não entendo. Tanta mulher fácil, aí eu não sou contra as mulheres não, tá? Entenda aí. Tanta mulher fácil aí, os caras vão estuprar. Estuprar? Para quê? Para ter o prazer de praticar a maldade? Sabe, de praticar o mal, de destruir a vida de uma pessoa? De todos os lugares que eu passei, que eu cooperei, eu acho que eu conheci, ou acho que não conheci, uma igreja estruturada para receber pessoas estupradas, porque eu as recebia, eu conversava com elas, e nem com pessoas homossexuais que as pessoas simplesmente rejeitam. Eu não sei por que rejeitam. São pessoas, são seres humanos. Eu não sei por que a rejeição. Aí se vem um assassino, oh, Deus operou maravilha, salvou um assassino. Oh, peraí, a gente está fazendo uma coisa indevida. O nosso Deus, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós anunciamos, o Deus que é honrado lá, o Senhor Jesus que disse assim, né? Quando ele estava sendo recebido do céu, o que ele disse? Agora é me dado todo o poder no céu e na terra. Aí a gente vê aqui em Apocalipse, entra Apocalipse, sai de Apocalipse, entra o capítulo, sai o outro capítulo, quem está sendo adorado e honrado? Yeshua. Para quem as pessoas se prostram? Yeshua. Para quem que eu devo me prostrar? Yeshua. Então, os mistérios de Apocalipse, ele nos ensina que a gente deve ver a vida de um jeito bíblico. Não viver com desespero, né, neste mundo sem esperança. A igreja na terra, o povo de Deus em Cristo, não tem o que temer diante do caos, da angústia, dessa existência. O pecado arrebentou com a criação de Deus. Nada disso. O pecado não pegou Deus de surpresa. Se o pecado tivesse pego Deus de surpresa, eu não ia ser meio assim com ele, falar, não sei se serve para mim não. Porque pegou o Criador de surpresa, mas não pegou. O plano dele desde a eternidade foi exaltar Yeshua na encarnação, numa vida sem pecado. Ele morreu em nosso lugar, teve uma ressurreição poderosa, e agora no reino eterno, ele está ao lado do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a história ela não foi entregue ao acaso, não está nas mãos da força do mal, nem destituída de sentido. Existe um Criador soberano, sobre tudo e todos, e na mão dele está o plano e os propósitos para a história. Jesus é o Filho encarnado, viveu entre nós sem pecado, foi morto em nosso lugar. Gente, tem igrejas aí famosas, igrejas grandes, não sei em que época, não sei se já se retrataram, mas que diz que Jesus estava num corpo de pecado. Jesus nunca pecou, pelo amor de Deus. Ele foi sepultado, ressuscitou, vencendo a morte. Está sentado no trono, reinando soberanamente à direita do Pai. Nós estamos com Jesus? Então não tem o que temer, tá bom? Nem mesmo os justos juízos de Deus que já estão sendo aplicados ainda virão sobre a história. Então o que a gente deve entregar ao nosso Deus são cânticos. É entregar aquela música que eles louvam lá, né? Que para a gente ainda não aconteceu, mas para o Senhor já aconteceu. Apocalipse 5,13. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. O segredo de Apocalipse nos é revelado, nos faz encantar. A igreja na terra não tem o que temer, não importa quantos juízos esteja repleto esse rolo na mão dele. Esse rolo da história humana. Porque o sentido da música é um só. O Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu
e na terra. E os que o seguem jamais passarão despercebidos do seu amor e cuidado. É isso que nós temos em Apocalipse 5 para a sua igreja. Amém? É isso que nós temos. Tá certo? Esse é o sentido da música. Né? Toda honra seja dado a esse Senhor maravilhoso aí. Tá? Toda autoridade lá no céu e na terra. E nós que o seguimos, aqueles que o seguem, jamais passarão despercebidos desse grande e poderoso amor. Amém? Bom, hoje foi isso. Que Deus em Cristo abençoe. Espero não ter deixado muitas dúvidas. Né? Espero que não ter deixado muita dúvida, mas esse aí foi o estudo de hoje. Né? E tá aí, a Bíblia esclarece para nós, né, pastor? Tá escrito, tá na nossa cara, tá pá! Estampado na nossa cara aí. Pode falar, pastor. Verdade, pastor. Maravilha, pastor. Maravilha de estudo. Eu vim escutando, né, que cheguei agora em casa. E é verdade, pastor. Eu estava escutando o senhor falar sobre o livro, né, dos selos, que ninguém poderia abrir. Ou seja, teve grandes homens, entre aspas, de Deus, que fizeram a obra, mas, como o senhor falou, na verdade não tem um grande homem de Deus, mas sim um grande Deus que gera em nós a força de servir a Ele. Então, nenhum daqueles homens que fez uma grande obra aqui na Terra era digno de abrir aquele livro, né, pastor? Sim. É impressionante. Isso é um fato, de uma certa parte, é ótimo, né? Para que nenhum ser humano queira se ensoberbecer demais. Já se ensoberbece com tão pouco. É verdade. Né? Já por tão pouco já acha que é todo poderoso. Imagina se tivesse o poder da história. Né? É por isso que Deus não permite, né, pastor, muitas coisas acontecerem ao homem, para que o homem não venha a pegar essa soberba, né? Sim. Porque, como o senhor falou, tem pessoa que é usado por Deus de uma maneira um pouco mais elevada, aí essa pessoa se sente no direito de ser o tal, ser o cara mais, o semideus, né, na verdade, né, pastor? Tem gente que está querendo ser um super deus aí, né? Não tem como. Lá no Jabaquara tinha um rapaz que a gente chamava de super deus. Lá veio o super deus. O cara era uma perfeição, sabe? Era uma coisa incrível. Então a gente foi obrigado a chamá-lo de super deus. Ele era mais do que Deus ainda. Falava o que Deus não falava. Fazia que Deus tinha que fazer aquilo que não era para ser. Sabe? Então o cara era um super deus. Infelizmente, eu só dou graças a Deus que pelo menos ele estava no caminho, né? Estava seguindo o caminho, seguindo ao Senhor, né? Pelo menos tem isso aí. É que tem gente que é assim mesmo, né? Infelizmente. Infelizmente. Celinha Silva quer falar alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Então tá, então só resta o pastor orar. Oi, Célia? Eu falei tranquilo. Eu vou começar. Eu acho que eu vou começar a dificultar, em vez de eu ficar falando dá tudo explicadinho. O que vocês acham? Deixa eu só perguntar uma coisa. Você conseguiu gravar? Eu gravei só no meu celular. Ah, entendi. Eu gravei no meu celular e vou subir para o YouTube. Nossa, bom. Eu era do tipo de pessoa Certo? que eu falava assim, terapia em academia. Eu estou vendo alguém falar de academia, terapia aí em algum celular. Tá. Então é isso, pastor. Então ore por nós. Por hoje é só. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te louvamos, bendizemos o teu nome e agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esse estudo, Senhor. Como eu venho pedindo, meu Deus, usa o Senhor, o pastor Luiz cada vez mais, Senhor, para trazer, meu Deus, o entendimento dessa grande palavra, Pai, que é a tua santa palavra, Senhor. E assim, meu Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E graças a Deus. Amém. Pessoal, boa noite, bom descanso para vocês. Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe a todos.
Oi, amor. Pois é. Essa é a